Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, uma satisfação enorme, um prazer que não tem tamanho. Estava relembrando agora mesmo com o Roberto e também com o Frederico a mania de chegar aqui na casa e primeiro fazer uma visita. Para quem não conhece, aqui no fundo, bem no rumo dessa porta, tem uma outra porta e tem uma sala mediúnica. A mania, mais, eu não respondo pelos outros idosos não, mas mania de idoso, de fazer visita para matar saudades. Porque há exatamente 50 anos nós iniciamos um trabalho mediúnico aqui, ou seja, em 1972. O tema, o nosso irmão Frederico acabou de dizer, afinal de contas, quem sou eu? Esse pronome aqui no final, ele aparentemente fica desnecessário, o eu, primeira pessoa do singular. Mas nós estamos colocando com uma finalidade de voltarmos a nossa reflexão aqui nesta noite para cada um. Afinal de contas, quem sou eu? Porque se eu coloco, afinal de contas, quem sou, eu posso até andar nesse rumo, mas eu vou chegar num processo de generalidade. Assim, eu sou alguém igual ao meu semelhante. Na oportunidade passada que estivemos aqui, nós dissemos o seguinte: se eu quero ser feliz, eu tenho que fazer o outro feliz. E para fazer o outro feliz, eu tenho que entendê-lo como um semelhante. A própria legislação no mundo que é civilizado, no Brasil, por aí afora, ela trata do assunto, desse assunto de igualdade, com amplitude. Então, afinal de contas, quem sou? Eu poderia andar muito mais para esse campo da igualdade, do respeito ao semelhante, do que propriamente voltar o olhar para a intimidade. Por isso que estou fazendo questão do pronome aqui, afinal de contas, quem sou eu? O conhecimento do Espiritismo e o conhecimento que ele nos traz é um conhecimento sem medida. Nós não temos aqui, ele extrapola qualquer possibilidade de raciocínio que a gente de imediato faça. É um conhecimento, para começo de conversa, ele fala sobre reencarnação. E falar sobre reencarnação é falar sobre, não é exagero não, é falar sobre dimensões. E dimensões significam universos. Estou colocando no plural mesmo. Você fala, mas eu só tenho um universo. Não, universos nesse sentido do conhecimento. Então, esse conhecimento que o Espiritismo traz é a revivescência que nós estamos aqui na casa de Sebastião Mártir fazendo hoje e temos feito com frequência do Evangelho e de outras obras, não só as básicas, mas também obras complementares. Então, este conhecimento, ele está nos dando, principalmente, esta visão voltada para a encarnação. Acabamos de dizer isso. Cujo mecanismo, ou seja, este conhecimento, ele nos chega de forma tal que funciona sob o impulso de uma das leis importantíssimas de nossas vidas, causa e efeito. Então, quando eu estou agora pegando o Evangelho, pegando o Livro dos Espíritos, eu vou acompanhar o Allan Kardec? Sim. O seu raciocínio, a sua competência, naquele momento, os espíritos que estavam com ele e depois e antes, e ele propriamente, isso é verdade. É verdade. Eu acompanho o raciocínio do Allan Kardec. Por quê? Porque ele,
Allan Kardec trouxe para a doutrina e em especial para o Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 evangelhos que estão lá na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quando ele traz esses 4 evangelhos lá da Bíblia e coloca aqui para a doutrina espírita, e nós estamos falando desse estudo, ele dá toda uma ênfase em aspectos que ele achou que devia. E um desses aspectos, ele sobressai, que é o aspecto moral. Então, no campo moral, ele dá muita ênfase, mas o ensinamento de Jesus é o mesmo. Então, nós estamos dizendo que o Espiritismo nos permite, sob a égide do ensino de Jesus, sujeito à lei de causa e efeito, entendemos um pouco melhor a reencarnação. Por que esse introito? Porque se nós não olharmos esse aspecto agora, nós não vamos entender o tema. Qual o objetivo do tema? Afinal de contas, quem sou eu? Sem reencarnação na pauta, isso fica impossível. Então, além desse conhecimento, de irmos lá nesses mergulhos nas nossas vidas, no nosso passado, nós estamos também entendendo, quando estamos fazendo esta reflexão, entendendo um pouco melhor as nossas, eu não gosto dessa palavra não, mas vou utilizá-la aqui para ficar bem enfático. Nós estamos entendendo melhor as nossas lutas. Cada um entende melhor a sua luta, porque ele vai lá atrás, visita as suas experiências, vem para a atualidade, nesta reencarnação, e vai compreender melhor por que a vida com esse sabor que eu estou experimentando. Mais do que isso, além de permitir isso, vai nos preparar de maneira conveniente. Guardem isso. Esse acesso, ele não é um acesso assim, não, você tem que sofrer, você vai acessar o seu passado para ter essas lembranças e vai sofrer de novo. Não é, o objetivo não é esse não. O objetivo é aprender. Ou seja, eu quero saber quem sou eu, aprendo, sei que não é fácil, a reencarnação tem as suas cobranças, por razões óbvias, de dizer, já acabamos de dizer da lei aqui, causa e efeito, mas vai nos preparar de maneira conveniente para superar. Este é o mote. Nós estamos na existência, passando por aquilo que estamos passando, mas a preparação para a superação. Olhando para frente. O passado ele é interessantíssimo. Eu quero, já como eu estou abordando esse tema aqui, e jogar na área mediúnica, na próxima oportunidade que estivermos aqui, que deve ser, estou olhando para o chefe porque ele tem que autorizar, deve ser no final de julho, nós queremos falar sobre autoobsessão. Nós queremos jogar esses temas todos em cima da obsessão, da autoobsessão, é o que nós estamos propondo. Mas como estamos nos propondo falar sobre autoobsessão, nós temos que ter este entendimento da reencarnação. E estamos dizendo que o passado, ele é interessantíssimo, ele nos mata de saudades. Agora mesmo eu disse isso a vocês, há 50 anos atrás, eu entrei nessa sala aqui atrás, e hoje eu entro lá assim, meu pensamento vai lá em 1972, contudo, entretanto, todavia, é só que o passado faz. O passado não me permite a revisitar nenhum ato da minha vida e alterá-lo. Eu não tenho acesso para mudar uma vírgula sequer. Então, quando eu visito a sala 50 anos atrás, eu apenas estou numa linguagem bem simples, matando saudades, porque não tem nenhum fato
que eu tenha praticado lá 72, 73, 74, que eu tenha me arrependido e desejo alterar. Não há como, é impossível. Então essas revisitas ao passado, elas só nos permitem, e hoje nós vamos fazer isso aqui para descobrir quem sou eu, cada um fazendo a pergunta para si, mas sem possibilidades de alteração. A alteração que nós vamos poder fazer é para frente. Exatamente por isso que o ensino do Espiritismo para nós é valiosíssimo, porque ele está nos permitindo esse acesso à avaliação, quem sou eu, à apropriação de conhecimentos que lá atrás nós estivemos utilizando, e só a alteração é a lei de causa e efeito, daqui para frente. Se eu quero alterar alguma coisa que não está me agradando desse eu que hoje está comigo, eu tenho que fazer isso daqui para frente. É amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, mas eu não tenho como. Eu vou ficar mendigando aí os conhecimentos, dando um trabalho enorme dos benfeitores. Assim, olha, Joana de Anjos, me dê uma ajudinha aí porque eu preciso mudar. Eu fui muito ingrato com fulano, com ciclano. A ingratidão já foi praticada e ela só será reparada, de acordo com a lei de causa e efeito, na frente, da agora para frente, no momento que eu estou sabendo quem sou eu. Por isso que nós optamos pela presença do pronome. Afinal de contas, quem sou eu? Todos nós, a sociedade tem nós já abordamos aqui rapidamente, todos nós temos uma preocupação enorme com essa palavra igualdade. Somos iguais, sim. Eu tenho cabeça, tronco e membro. Ou seja, as pessoas, de uma maneira geral, têm cabeça, tronco e membro. Algumas não têm tanta cabeça assim. Ou alguns não têm dentro aqui do tórax um coração que, às vezes, trabalha como um verdadeiro coração. Mas, generalizando, somos iguais? Somos. Cabeça, tronco e membro. Temos um coração que bombeia o sangue para que nós tenhamos uma vida orgânica? Sim. No entanto, a nossa conversa aqui hoje não é sobre essa igualdade racial, essa igualdade que a sociedade, que a legislação se preocupa, não. Isso aí faz parte de um outro campo que compõe a nossa vida na evolução. Mas a nossa igualdade aqui, a nossa conversa, é aquela que a igualdade não está presente. Afinal de contas, quem sou eu? Cada um está fazendo a pergunta para si. Quem sou eu? Sou uma alma. Se quiserem, sou um espírito reencarnado. Mas eu não tenho nada, mas nada de semelhança com ninguém. Totalmente diferente. Cada um de nós não tem uma alma que seja igual à outra. Não tem. Ora, isso está nos levando a uma complicação. Somos únicos. Quando João o Batista, aliás, a sociedade comemorou esses dias, né? Semana passada, né? E amanhã comemora outro dos santos aí. Amanhã é o Pedro. Na semana passada foi o João. Mas o João, que se comemora agora, não é o evangelista, não. É João o Batista. E quando João o Batista, às margens do Rio Jordão, estava falando sobre a vinda do Messias, e ele falou muito tempo, ele falou tanto tempo lá nas margens do Jordão sobre o Messias, que a sociedade da época, aquela cidade, aqueles seus conterrâneos ali mais próximos, já imaginavam que ele fosse o próprio. Mas ele fala, mas o Messias não chega.
Ele estava falando sobre Jesus. Mas ele tinha uma parte lá interessantíssima. Ele dizia assim: olha, eu não sei de que família ele vai vir. Eu não sei a sua cor, eu não sei a sua altura, a sua fisionomia, mas o que eu sei é que ele nos conhece, um por um. Ele nos conhece de forma profunda. Ele sabe quem sou eu, e ele sabe quem é cada um, de forma profunda. Não sei se ele exagerou ou não, não deve ter exagerado, mas ele disse assim: ele conhece até os nomes. Ele nos conhece até pelos nomes. Isso é interessantíssimo, a nossa reflexão. A chegada de Jesus, o Messias, e o João dizendo assim: ele nos conhece, ele sabe dos nossos limites, das nossas dificuldades, ele sabe até onde podemos caminhar. Isso é tão magnífico que Jesus já tinha chegado, o Messias tinha chegado já na sua fase do apostolado, lá depois dos 30. Ele está passando lá nas proximidades de uma cidade e ele encontra alguém lá necessitado de ajuda, um enfermo, bem enfermo, e ele se aproxima. E aí nós voltamos ao João. Se ele, o João Batista, ele diz que Jesus conhecia todos nós pelo nome, ele chega e faz uma cura. Aqui nós vamos resumir porque a palestra não é sobre o assunto. Ele faz uma cura. Ele vai lá, utiliza os recursos que ele tinha, faz uma cura. E quando ele está saindo, isso é magnífico. Nós paremos aqui para raciocinar. Quando ele já está indo embora e o antigo enfermo já está ali satisfeitão da vida, porque foi curado por Jesus, ele vira e pergunta assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O João disse que ele sabia os nomes. Provavelmente não, ele sabia mesmo. Mas quando ele pergunta qual é o seu nome, o que nos interessa nessa reflexão é a resposta do ex-enfermo, daquele que tinha sido curado. Meu nome é Legião. A doutrina espírita, agora mesmo nós falamos, os ensinos espíritas, eles não devem ser abandonados em hipótese alguma. A doutrina espírita tem uma explicação para isso. Ela diz o seguinte: que quando ele responde que o nome dele era Legião, ele estava representando um grupo de obsessores que estavam coladinhos com ele ali. E com a presença de Jesus, e com a cura de Jesus, e com a energia de Jesus, eles haviam se afastado. Eu vou dizer aqui ousadamente, afastado temporariamente. Mas ele responde: meu nome é Legião. No entanto, hoje, quando nós estamos buscando olhar para nós, eu estou olhando aqui para mim, para responder a pergunta: afinal de contas, quem sou eu? Não é? Eu não estou olhando para o Frederico. Afinal de contas, quem é o Fred? Afinal de contas, quem é o Dr. Nivaldo? Não. Quem sou eu? Eu estou esbarrando aqui nessa resposta daquele ex-enfermo para Jesus. Meu nome é Legião. Por que eu estou esbarrando aqui? Olha o nosso raciocínio. Não há como estudar, refletir para responder esta pergunta se eu não mergulho estou colocando no plural, nas reencarnações sucessivas, nas nossas, não é de cada um de nós, nas reencarnações sucessivas. Então eu estou saindo da resposta que a doutrina, de forma sábia, traz para nós na literatura, que ele estava dizendo assim: meu nome é Legião porque eu tenho um grupo aqui de espíritos que nós estamos num convívio, nós estamos juntos, eu respiro, eles respiram. É possível isso? É.
Isso fala de obsessão, mas sobretudo fala, por isso que eu fiz a proposta de Bíblia dele, sobretudo fala sobre auto-obsessão. Então essa auto-obsessão que nós pretendemos, da próxima vez, falar sobre ela, é uma continuidade disso aqui. Fala sobre auto-obsessão. Não vamos falar mais nada sobre auto-obsessão agora. Queremos falar o seguinte, que meu nome é Legião também pode se referir àquela pessoa que está respondendo a Jesus, pode estar dizendo assim: ó mestre, eu tenho aqui um resumo na minha alma de centenas de experiências reencarnatórias, e em cada uma delas eu continuei sendo o mesmo até hoje. A minha alma é a mesma, não tem nenhuma igual a ela. Mas lá nessas centenas de experiências reencarnatórias, em cada uma eu fui diferente. A individualidade é essa aqui, sou eu. Quando eu estou dizendo que o meu nome é Legião, eu estou considerando o somatório dessas experiências, de cada uma delas, que me coloca aqui hoje. Aí muitos vão ficar imaginando assim: puxa vida, mas quando alguém vai reencarnar, o primeiro fato que nós da doutrina conhecemos sobre reencarnação é que o espírito, quando já está definido praticamente o rumo que ele vai tomar, com a família que ele vai pertencer, ele entra num processo de restringimento, de esquecimento da sua vida. É verdade. Ele entra mesmo. Eu estou falando de uma maneira geral, porque se nós estamos nos referindo a um espírito de um nível mais elevado, esse processo não funciona assim não, é diferente. Mas nós outros, de maneira geral, definir em qual família vou reencarnar, entro num processo de restringimento, ou seja, de esquecimento do passado, passo aqui uns 6, 8 meses esquecendo quem sou eu, para nascer novinho, zerado, para que aquele neném, a mãe engravidou, deu à luz, o neném nasceu, ele não vai se lembrar diretamente das suas experiências, das centenas de experiências. Ele vai começar praticamente do zero, mas não é do zero não, ele já tem uma estrutura. A mãe e o pai, a importância dos pais. A mãe e o pai vai ali desempenhar um trabalho maravilhoso, excepcional, para construir a personalidade de um indivíduo. O indivíduo é eterno, mas a personalidade, ela vai variar de acordo com as nossas experiências. E aí é complicado. É complicado. A criança vai crescendo, vai assimilando os conhecimentos da vida atual, da encarnação atual, mas ela não tem acesso. O André Luiz, lá no nosso lar, ele fala o seguinte, que a nossa casa mental tem 3 compartimentos: a inconsciência, a consciência e a superconsciência. A superconsciência para nós deve estar para frente, que é aquela que nós vamos construir. A inconsciência é este esquecimento, é aquilo que nós já fomos, aliás, continuamos ser. Afinal de contas, quem sou eu? Eu sou tudo isso. Mas eu comecei uma personalidade como o Elvésio, construindo uma fase nova. Qual é a chance que eu tenho como Elvésio uma personalidade nova? De acertar os passos, de acertar as minhas contas com aquilo que já aprontei. Agora mesmo não mencionamos isso, mas acertar no futuro, na vida que estou tendo agora. Meus queridos irmãos, no planeta Terra, atualmente, já tem tempo isso, não há
o processo de encarne. O que é encarnar? Encarnar é virar a carne pela primeira vez. Não tem nenhuma alma, não tem nenhum espírito que esteja na terra hoje encarnado. Tem reencarnado. Tem aqueles que já estiveram por aqui um monte de vezes. Um monte de vezes, não é só uma não. Por favor, qualquer dúvida, interrompa na hora que quiser. Então, encarnando e encarnado na Terra, hoje não tem ninguém. Porque a Terra já esteve já passou pelo projeto, pela fase primitiva, quando os espíritos encarnaram na Terra, deixaram de ser mônada é quando o processo inteligente desenvolve-se e se transforma numa alma. Aí é encarnação. Ele vai encarnar pela primeira vez. Mas nós já estamos reencarnados aqui, num cálculo rapidinho, no mínimo 400 vezes na Terra. Por que 400 vezes? Nós estamos calculando 100 anos entre um reencarne e outro, e estamos calculando que já possuindo o livre-arbítrio, todos nós, generalizando, e todas as vezes que se generaliza, a gente corre risco de erros até grosseiros. Mas, por que 400 vezes? Porque nós já dominamos o livre-arbítrio, já estamos sujeitos a esta lei do livre-arbítrio, tem 40 mil anos. Então, calculando 100 anos de reencarne, desencarne e mais 100 anos, mais ou menos vai dar umas 400 vezes. Então, se nós estamos na Terra, encarnando e reencarnando por mais de 400 vezes, e este período possuindo o livre-arbítrio, o Espírito que respondeu para Jesus está coberto de razão. Meu nome é Legião, porque o Elvésio de hoje, na reencarnação passada, foi João. E outras reencarnações foi Maria. Porque o Espírito não tem sexo. É de acordo com a opção que se faz e de acordo com as necessidades que se define que sexo o Espírito vai se revestir do corpo físico. Meus queridos irmãos, é um tema assim. Então, no planeta, nós já avançamos do processo primitivo, não tem espírito. Pois não. Não adianta querer fazer regressão, né? Porque não vai adiantar muito, né? Você vai matar saudades. Você vai matar saudades. E se a própria sabedoria dos espíritos que cuidam de nós já cuidaram para que nós tivéssemos lá antes do nascimento o processo de restringimento, para que esse acesso direto ao nosso passado às vezes nos incomodar, meus queridos irmãos, esse negócio é tão sério que quando uma criança, ou um aborto, ou por dificuldade do parto, ela desencarna, ela não nasce, a mulher que ficou grávida de 9 meses, teve o processo de dar à luz, a criança não nasce, ela desencarna na hora do nascimento, na hora do parto. É um desespero total, estou exagerando, claro, carregando nas tintas aqui. É um desespero total para os espíritos que estão cuidando daquela reencarnação. Sabe por quê? Porque aquele espírito, ele não tem passado, não tem presente e o futuro ainda não foi construído. Pois se ele passou por um processo de restringimento e se ele passou por esse período, ele não vai lembrar nem de o que a espiritualidade faz. Ela corre atrás para alcançar o mais próximo possível daquela família que a criança faleceu, nasceu morta, para achar uma mulher que esteja engravidando, para que aquele espírito seja ligado de imediato. Porque ele não pode ficar solto, porque se ele ficar solto, ele enlouquece, ele não sabe quem ele é. Afinal de contas, quem sou eu? Sou eu uma alma reencarnada
estou encerrando já, né? Reencarnado num planeta chamado Terra, que já passou pelo processo primitivo, que já está concluindo expiação e provas e que já está enxergando processo regenerativo. Isso é importantíssimo, é valioso, porque nós trazemos na individualidade estas personagens todas que carregamos lá de trás. Aí a pergunta é óbvia, muitos poderão estar assim, mas no restringimento ele esquece, mas depois ele tem processo intuitivo. É verdade. Tem um médium que se desdobra, é verdade sim. Tem um processo intuitivo, ele acessa o seu passado, não tem problema nenhum. É natural isso, não é uma situação forçada. Né? Mas só para que os irmãos, nós já estamos encerrando aqui, não fiquem com dúvidas, na próxima oportunidade estaremos continuando com auto-obsessão. Só um momentinho. O espírito, ele está nessa dificuldade de reencarnar, às vezes tem alguns processos que vêm à tona, e os irmãos devem estar imaginando assim, mas quando eu sei que tem uma outra vida querendo me incomodar nesta vida agora? Estou falando de personalidade e a alma, o indivíduo é o mesmo, mas que tem várias personalidades. Meus irmãos, não tem dificuldade não. Nós podemos olhar uma esquizofrenia. Uma esquizofrenia não é nada mais, nada menos do que uma personalidade nossa lá do passado tentando ocupar um espaço na atual vida, na atual personalidade. Esquizofrenia, autismo. O autismo meus queridos irmãos, o autismo é quase duas reencarnações numa só. É uma personalidade que foi forte no indivíduo lá atrás, há 2, 3 reencarnações, e esta personalidade é como se o meu arquivo, afinal de contas quem sou eu, não fosse só este indivíduo, mas fossem 100 almas. Se eu reencarnei 400 vezes, fossem 4, não é verdade isso não, estou dizendo como se fosse 400 personalidades, e algumas mais fortes. Todo mundo sabe disso, tem personalidades que são mais fortes. Então uma personalidade mais forte de 3 reencarnações passadas, tentando ocupar a vaga hoje, ela sabe que é importante, ela sabe que na reencarnação ela está tendo a chance de acertar contas no futuro. Outro exemplo aqui, eu falei do autismo, essa própria palavra, dupla personalidade. O que é uma dupla personalidade? Você vai no psiquiatra, o psiquiatra diz assim, você tem dupla personalidade. Ele inventou, instalou o dedo e inventou? Não. Tem a personalidade que está ali tentando sobrepor-se à personalidade atual. E tem a tripla e outras coisas mais. Por gentileza, como é seu nome? Rodrigo. Diga aí, Rodrigo. Se por acaso a gente nascesse já sabendo de tudo isso. Nascer sabendo? Na atual conjuntura, me perdoe a expressão, na atual conjuntura, ou seja, no nível de evolução que nós nos encontramos, nós teremos sérios problemas. Por isso que a espiritualidade vai fazer o trabalho do restringimento, para que quando nascermos nós não tenhamos acesso direto a nenhuma das personalidades. Porque tendo esse trabalho, este cuidado dos espíritos, nós já temos autismo, nós já temos esquizofrenia, nós já temos outra personalidade forte querendo tomar conta da atual. Imagine se nós não tivéssemos essas ajudas. Então, nós não temos a estrutura espiritual para nascermos, renascermos, assim, há 400 reencarnações atrás, há 2.000 anos atrás, há 2 e pouco, há 40.000 anos atrás, eu fui. Eu nem lembro da sociedade lá na época, onde é que ela existia. Eu vou diminuir isso aqui. Há 2.000 anos atrás, eu fui um romano,
Eu vivi lá no Império Romano, exatamente quando Jesus veio e os romanos não aceitaram. É complicado, viu? Pessoal, eu agradeço imensamente. Esse é um tema assim fabuloso. Eu anotei aqui para não esquecer. O Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 pontos. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A nossa salvação é o Cristo. Tenhamos 2 personalidades aqui, dupla, tenhamos qualquer problema de sintonia com dificuldades, a entrega nossa para o Cristo, ela vai fazer exatamente o que o Paulo está dizendo aqui. Vou repetir: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E todas as coisas de nossas vidas se façam novas para cada um de nós na resposta. Afinal de contas, quem sou eu? Tem alguém querendo perguntar? Desculpe. Pode falar. Qual é o seu nome? Thelma, Diga, Thelma. a respeito do autismo, da bipolaridade, mas essas são situações que a pessoa, quando vai reencarnar, ela tipo que escolhe essa dificuldade. Thelma, esse negócio de escolher, às vezes nós somos enganados por isso. O livre-arbítrio às vezes não deixa a gente escolher, não. Escolhe quando nós estamos lá no processo, já alguém aponta o dedo assim: está escolhido para você aí, você vai ser. Sim, mas o que eu quis dizer assim, quando o senhor falou que às vezes uma personalidade mais forte ela vai se sobrepor. Isso. Mas isso já era programado no reencarno. É o que nós estamos falando, não necessariamente. A personalidade pode se arrebentar vendo a personalidade pacata que está sendo o Elvésio. Fala: não aguento isso não. Vou tomar conta. Alguém que foi um guerreiro e pega um pacifista agora, vai derrubar o pacifista. Às vezes sim, às vezes pode fazer parte de um projeto que a própria alma já estabeleceu, em acordo, em ajuda e em sintonia com as almas generosas que cuidam de nós. Em nome do Cristo. Muita paz, muito obrigado.